Começando mais uma live, já estava com saudade de fazer as lives, que delícia! Agora live no English Delivery Online e vamos à busca de resolver o problema de tantas pessoas que têm medo de falar inglês. Essa coisa do medo de falar inglês, né? O pavor de ter que falar inglês. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu já tenho uma convidada especial, uma amiga muito querida. Eu vou chamar ali pra gente começar a conversar, né, minha amiga querida? E vamos ao que interessa. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui, já que essa live vai ficar gravada. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Adriana Tavares, já dou aula há 35 anos e agora a ideia é gravar um curso para poder atender essa demanda de alunos que querem fazer aula comigo e graças a Deus eu não tenho mais horário. Então a maneira que eu consegui de atender essa demanda é gravar um curso online. Então a gente vai começar a brincar, de conversar com vocês para eu descobrir, e aí, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso tirar esse medo que você tem de falar inglês? Como é que eu posso tirar essa vergonha que você tem de falar inglês? Né? Porque falar inglês tem que ser igual a gente fala português, você tem que estar pronto, ninguém vai te avisar, olha, amanhã você vai precisar conversar inglês. As situações acontecem, pode chegar um convidado na sua empresa, né? Pode acontecer de você receber um telefonema, de você precisar comprar alguma coisa num outro país, de você precisar pedir um lanche viajando ou se comunicar com a aeromoça dentro do avião, enfim. Várias situações podem acontecer e você tem que estar pronto para falar inglês. Não dá tempo de você ficar, aí peraí, eu vou estudar primeiro, depois. Não, você tem que estar pronto, é aqui e agora, né? E como as pessoas que me procuram agora geralmente têm mais de 30, eu falo assim, tem que se virar depois dos 30, não é se virar nos 30, é se virar depois dos 30. E dá pra gente se virar e muito bem depois dos 30, né? E é sobre isso que eu quero conversar. Vamos dar um jeito de resolver essa história toda com o inglês? E eu tô aqui para ajudar. E hoje eu vou conversar com uma amiga querida que já foi minha aluna, no momento não tá estudando, mas é uma amiga querida e a amiga ela nunca vai deixar de ser. A aluna ela pode ficar ausente um tempo, depois ela volta, que é a Eliane Silva, minha amiga querida. Eu vou chamar ela aqui, deixa eu colocar o óculos, né, gente? Senão eu não enxergo nada. Vou chamar ali aqui para ela participar com a gente. Cadê ali? Vou chamar ela aqui agora. E vamos lá. Esperar ali entrar. Esperando ali. Ai, sua linda! Eu vou um filtrinho pra gente ficar mais bonita, porque ninguém merece parecer feia, sendo que a gente tem esses recursos, né? Essa hora da noite, né? É, Se a gente fazer maquiagem, não. Olha, coloquei um filtro ótimo aqui também, que é Beleza Natural. Depois você procura esse filtro, é ótimo. Ele só dá uma ajeitadinha assim, não deixa a gente sem ter a cara da gente. E eu tô com a minha cara? Não, né? Não tô com a minha cara, não. Tem outra aqui, ó. Pronto. Pronto. Sou eu bonita agora. Mais você, não, porque olha, eu fiz um curso de automaquiagem, então assim, eu agora já sei fazer, pelo menos a pele, o olho ainda não sei fazer não, mas a pele eu sei fazer. Mas não dá para ficar fazendo todo dia para live, né? Então esses filtros aqui ajudam muito, né? Muito. E tem agora, menina, um aplicativo que eu até baixei e paguei, porque ele é pago, mas super vale a pena. Que é você fazer foto. Você vai lá e você escolhe a sua maquiagem. Então, você vai escolhendo o tom da base, depois o delineador, a cor da sombra, a boca, o desenho do delineador. Escolhe tudo. Depois você deixa lá salvo. Quando você for fazer foto ou vídeo, tá tudo salvo já, é maravilhoso. Então não é um filtro que muda seu rosto fica igual, você só realmente
coloca a maquiagem nele, não afina nada, não tira nada. Tudo de bom. Nossa, Que ainda tem legal! alguns aí que passa o telepronto ainda para você ficar lendo. Nossa, Olha, vida. que delícia! Tem tudo na internet, né? É uma beleza. E você pediu para começar a live mais tarde, para você se embelezar, para você se preparar. Nada, é porque eu estava no trabalho ainda e tá uma loucura a minha vida aqui. Hoje eu tô à frente de três trabalhos, né? Mais a minha vida pessoal aí, que também tem bastante coisinhas Nada, né, Li? Pois é. bastante novidades. Então, E vamos começar aqui, Li. Já que você está falando dos seus três trabalhos, se apresenta aí, vai. Tem gente que não te conhece da minha oi, audiência. A gente. gente está gravando Bom, essa live aqui. Conta aí, quem que é essa Eliane linda aí? eu sou Eliane Silva, eu atuo na área de RH há 25 anos, apesar dessa cara tão novinha aqui que vocês estão vendo. É, mas a vida toda eu estive em RH e por mais que eu queira sair da área, a área não sai de mim, né? O RH não sai de mim. Então, eu já fiz outras atividades. Hoje eu desenvolvo não só a parte de RH, mas toda a parte de negócios. Então, tem uma empresa em que eu estou à frente que é tocando os negócios mesmo. E estou à frente do RH de um hospital e mais a direção da minha empresa, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Então, a gente trabalha com consultoria, com treinamentos, com desenvolvimento de times e desenvolvimento pessoal, né? O Ampliar é uma empresa com a missão de desenvolver pessoas, seja para empresas ou seja para elas serem melhores pessoas na vida delas, né? Para elas mesmas, para a família delas, enfim. E numa dessas empresas, né, Dri, que a gente se conheceu, eu à frente do RH, na época TV Aparecida, a Dri caiu de paraquedas na minha vida, ela veio de uma escola de inglês que a gente tinha feito. Um cursinho de inglês, foi? E ela era a diretora dessa escola e era professora também, né? Coordenadora do curso, coordenadora da escola, e ela desenvolvia essa parceria com empresas. E eu fui fazer aula com ela, porque, Dri, eu sempre fui apaixonada por inglês. Eu me pergunto por que eu parei de estudar porque realmente me falta tempo. Porque eu amo inglês. Eu lembro da primeira música que eu ouvi em inglês, que eu com 8 anos, lembra naquela novela Gato Comeu? Lembro. Tinha uma música, eu não sei qual é o cantor que canta essa música, era And you should know better. Na, 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 na. Gente, essa música, eu era criança, essa música entrou no meu coração, assim, e eu falei, quando eu crescer... No embromation, né, Li? Né? Eu canto no embromation mesmo. E assim... Não cantava, hoje você não canta mais no embromation. Quando era criança, hoje você cantava. Hoje, sabe o que eu faço? Eu coloco Spotify na TV, boto a música que eu quero ouvir, abro uma garrafinha de vinho, boto a música que eu quero e boto a letra da música. E aí eu tô aqui, ó, tomando meu vinho e canto, porque aí não tem como errar. E é uma delícia, gente. É uma delícia brincar de karaokê. O vizinho que abaixa a televisão para acompanhar o seu show. E é o meu show. Eu e a minha gatinha aqui. Às vezes, quando o João tá junto, a gente faz isso juntos e é uma delícia. E assim, aos 8 anos de idade, quando eu ouvia essa música, gente, eu lembro o nome da personagem que era essa música, era da Lenita. Então a Lenita aparecia ela chorando, ela tava chorando. Era irmã da Jo. E ela era apaixonada pelo Zé Maia, se eu não me engano, eu não lembro o nome do Zé Maia na época, do personagem dele. Mas ela chorava por ele, vinha essa música. Ai, 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 should know better. Gente, eu quase morria com isso, sabe? E eu falava pra mim com 8 anos, quando eu crescer, eu vou aprender a cantar essa música. E tem várias músicas da trilha sonora da Gato Comeu que eu sei cantar sem ter
Assim, quando eu pego, por exemplo, a música do Fred Mercury, né? Que era a Was Born to Love You. Então, tipo, eu fui aprendendo a cantar essa música sem ler. Quando o dia que eu peguei a letra, eu falei, gente, eu sei cantar sem ter lido em algum lugar, porque a gente vai treinando o ouvido, né? E Sabe aí, uma coisa que eu sinto muita falta? Eu acho que você é bem mais nova que eu, mas na minha época, assim, a gente gostava de uma música, não tinha essa facilidade para a gente ver a letra da música, né? não, Não tinha não Google. tinha, não tinha. Então Era a gente revista que você tinha que esperava buscar, chegar o revista de LP. música, né? Não, a gente esperava chegar o LP na loja para você comprar o disco, ir lá e tirar, pegar aquele LP novo e tirar a letra da música e ficar lendo. Aquilo era o máximo, gente, É. né? Isso Então, você porque você era começou a rica, a porque letra você da tinha música. aparelho para ter LP. Eu não tinha aparelho de LP na minha casa, então eu tinha que comprar revistinha de letra de música. Tinha, de violão, É. é. Aí a gente tinha como fazer. E assim, sempre fui apaixonada pelo inglês. Quando comecei a ter inglês na escola, eu sempre tirei muito boas notas, mas o inglês de escola, gente, infelizmente serve para nada, né? Pra gente aprender verbo to be. E aí, eu comecei a fazer aula, gente, com a Adriana. Bem-vinda, Eu fui a Denise. sua Denise primeira tá dizendo oi professora pra de gente inglês? aqui. Oi? Eu fui a sua primeira professora de inglês? Não, não, eu tive outra. Eu tinha feito aula antes com o Pico. O Pico Na escola. era na escola do Pico, Não, eu em digo Cruzeiro. cursinho de inglês. Você já tinha feito antes? Na escola do Pico, eu não lembro qual que era o nome da escola Ah, dele. da escola do Pico. Deve ser CAA, porque é da onde a gente trabalhou Não, junto. foi depois do CCAA. O Pico saiu do CCAA e montou FISC. Era FISC o nome da empresa dele. Verdade, Quando ele ele abriu. montou o FISC, aí eu fiz a aula com ele, também gostei muito, Pico maravilhoso. E eu morava em Cruzeiro na época, né? E aí, quando você foi dar aula lá em Aparecida, acho que você foi minha Meu segunda. aluno, você acredita? Sério? O Pico foi meu Sensacional. aluno. Olha como é que eu tô velha. O Pico foi Depois meu vamos marcar ele aluno. aqui para ele assistir a live. Olha, ele foi meu aluno. E assim, Idri, eu. Mas eu fiz outras tentativas de inglês, não só com professor particular, mas quando eu cheguei para fazer aula com você, eu achei o seu método muito divertido, eu achei muito gostoso, eu achei muito fácil fazer aula com você. É que as demandas, né, pelas demandas que a gente vai tendo no trabalho, eu fazia dentro do trabalho, então era realmente complicado, né, tudo que eu tinha que fazer de responsabilidade e tudo. Fui deixando, a gente vai deixando, porque a gente não prioriza, né, isso. E, Lia, e mas aí, você consegue ver o inglês na sua vida? Você consegue olhar e ver que o inglês está em volta de você, mesmo sem você o tempo morar nos Estados Unidos, todo, sem o você tempo morar? todo. Dri, posso te contar duas pérolas? Eu sei que você ama contar pérolas dos seus alunos. Conta. Então, olha só, eu estava lá no Cristo Redentor, né? E eu ouvi um monte de sotaques, assim, que eu nunca tinha ouvido na vida. Todo mundo fala, tinha uns falando inglês. Oi? É uma torre de Babel, Rio de Janeiro, né? Tô eu lá, com meu irmão, a namorada dele na época. E assim, a gente Recebi tava. uma mensagem aqui que meu telefone está esquentando por causa do Instagram. Olha só. Eita, Obrigado pela paciência aí e vamos continuar brincando com a Lia, então. Aqui. Começar a me contar uma pérola. Eu adoro pérola. Depois eu uso essas pérolas para fazer os meus vídeos. Eu adoro contar isso. Vamos lá então, Li. Você ia começar a me contar pérola de Copacabana? Isso que pérola. Então, eu estava no Cristo Redentor com o meu irmão, com a namorada, a gente estava numa turminha. E assim, tira foto daqui, tira foto dali. E aquela torre de Babel, sotaques que eu nunca tinha ouvido falar. E eu pensei assim comigo. E o povo lá da minha casa, eles falam que eu sei falar inglês. Eu acho que eu não sei, não, né? Aí o meu irmão vai, tipo, Lica, o que esse povo tá falando, né? E eu toda metida, falei, agora eu vou gastar o meu inglês. Eu vou pedir para um gringo que tá falando ali, tá falando inglês, tinha anotado que ele tava falando inglês.
vou lá e vou pedir para ele tirar uma foto, né? Cheguei, né, toda pancuda, dei o meu celular para. Cheguei né, excuse me, can you take a picture, please? Aí o cara olhou assim pra mim, claro, posso sim. Falei, uai, você não tava falando inglês? Ele, não, é que eu sou guia. É que eu sou guia. E, tipo, eu tô com esse pessoal, eles são da Croácia. E eu tô aqui, eles já estão aqui há 2 dias e eu tô passeando com eles. Falei, ai, que bacana. E aí ele foi e tirou a foto. E eu achando que eu tava, né, o Engraçado. máximo lá com o Sabe que gringo. quando eu fui para Nova York com a Mariana, a gente foi fazer compra na Macy's, queria muito fazer compra na Macy's por causa do seriado, né? E aí a gente chegou lá, a gente começou a conversar com a moça era brasileira e começou a falar em português. Eu falei, não acredito, cara, que eu não vou conseguir falar inglês aqui. Me atendeu em português também, uma maior decepção, né? Você vai quente para Não, falar inglês. vai vendo, a segunda pérola. Eu lá em Punta Cana, é, o meu namorado, ele não quis, ele não gosta muito de foto, né? E eu falei pra ele, eu vou ali, eu tava na praia do Hard Rock, pensa, naquela praia linda, naquele mar azul, falei, vou aproveitar, vou tirar algumas fotos. Aí fui, tipo, de boa, eu vi que tinha 4 mulheres ali, tirando foto, falei, agora vou lá fazer amizade com as gringas, né? E, tipo, vou gastar o meu inglês, tô sozinha aqui, se eu errar ninguém vai saber, né? Porque você estava falando sobre o medo de falar inglês. A gente não tem medo de falar inglês, a gente tem medo de ser criticado. A gente tem medo da gente falar errado e as pessoas olharem pra gente, dar risada e criticar a gente. É disso que a gente tem medo, não de falar inglês. Porque aí eu fui lá com as gringas, né? 4 gringas. Tô eu lá, né? Cheguei, excuse me, can you take a picture, please? A mulher, uma olhou pra outra, olhou de novo. Você quer que eu tire uma foto sua? Tiro! Era mineira, todas brasileiras. E ela falou, tira sim, uai, claro que eu tiro. Bem caipira, né? Eu falei, não é possível. Não é possível. Aqui, Punta Cana, vou gastar meu inglês com brasileiro. Aí ficamos amigas ali, tiramos muitas fotos e foi muito legal e foi muito engraçado. Oi, só consegui falar. Can you take a picture, please? Só isso que eu consigo falar. Não, aí, tipo, lá em Punta, né? Tudo que a gente se esbarrava em alguém, você tinha que falar, né? Sorry, sorry. Voltei pro Brasil, relava em alguém, sorry, foi só. O Paulo Gustavo em Nova York, né? Sorry! Congelou sua imagem um pouquinho, mas já voltou. Olê, mas você falou isso que é bem interessante você falar, né? Do medo de falar inglês. Você sabe que os meus alunos me dizem, até estava contando um pouquinho antes de você entrar. Eu tenho um aluno que ele diz que ele só consegue falar inglês comigo. Quando é com outra pessoa, ele trava. Principalmente com os colegas de trabalho, que são brasileiros. Então, o problema dele é exatamente o que você falou: ser criticado pelos amigos, ou alguém debochado o inglês dele. Esse é o medo dele. Ele diz que quando ele está junto com um gringo e não tem mais ninguém perto, que daí ele se solta. Mas se tem brasileiro perto e alguém que ele acha que sabe mais que ele, ali ele vai travar as 4 rodas. Entendeu? Então eu vou te perguntar. E para falar inglês perto do João, por exemplo, tudo bem? Não, claro que não. Porque é exatamente essa questão que você tocou. A gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de ser julgado. O nosso senso de pertencimento, e aí eu vou falar para você um pouquinho, né, aqui das coisas que eu trabalho, das 3 leis sistêmicas que a gente trabalha muito nas constelações familiares. A primeira delas é o de pertencimento. Então, se eu falar algo errado e se eu vou ser criticado, ele vai me admirar menos, ele vai gostar menos de mim. Então, esse medo que a gente tem trava. Então, eu deixava para ele, é inglês, vai você, é espanhol, como eu mando melhor em espanhol, vou eu. Quando travava os dois, aí a gente pedia socorro ali, quando a gente estava viajando. Mas realmente, quando a gente está perto de alguém que você sabe que sabe mais que você deixa para o outro.
né? Você fica nessa retaguarda e nessa insegurança. Mas às vezes a pessoa nem sabe mais que você, Não, não. né? E eu tive essa realidade com muita clareza quando eu viajei com ele. E às vezes a gente não sabe mesmo, tem coisas que são palavras que a gente não sabe. E aí, gente, o que que vale é a gente se comunicar. E uma das coisas que eu amava e amo no método da Adri, então, gente, a primeira vez que eu conheci, quando eu tive contato com a Adri, foi na empresa que eu trabalhava e eu fui fazer aula com ela. E aí a gente se separou, eu saí da empresa, ela também não continuou as aulas lá. E anos mais tarde eu tinha o e-mail da Dri, e nesse momento profissional eu tinha decidido que eu ia mudar os meus rumos profissionais e eu precisava de inglês. Eu estava morando em Lorena e achei o e-mail da Dri, mandei um e-mail para ela, e aí, você tá dando aula de inglês? Como é que tá? Tarará. A gente se reencontrou e dessa vez a gente nunca mais se separou. Né, eu fiz aula por um período com a Adriana, foi quando ela abriu o English Delivery, e ela ia na minha casa da aula, era muito gostoso, e a metodologia dela e também a maneira como eu pedi para ela conduzir a aula, porque ela faz isso de acordo com o objetivo de cada pessoa. O meu objetivo naquela época era passar por uma entrevista de trabalho, então as nossas conversas, né, eram norteadas para eu responder as perguntas de um entrevistador numa empresa. E o terceiro momento que eu encontrei com a Adri, que eu pedi para ela, Adri, eu quero aprender inglês, mas agora eu estou numa outra fase. Eu quero aprender inglês porque eu gosto. Foi uma época que, tipo, eu tinha tempo, estava tudo certinho na minha vida. E eu falei, isso eu vou dedicar como um hobby, como algo que eu vou tirar, como se fosse uma terapia. Isso eu vou cuidar e eu vou e vou me desenvolver. Então, todas as conversas que a gente tinha eram assuntos relacionados à nossa vida pessoal, né? Eram. E tudo em inglês, e era uma delícia, e que era o nosso momento de amigas, de terapia, mas eu também estava aprendendo a falar inglês, e aí foi também um período muito gostoso, a gente dava muita risada e a gente orava também. Eu acho que é muito bacana você falar isso, porque tem muita gente que acha que não leva jeito para o inglês. Ah, eu não levo jeito para o inglês, não adianta, eu não aprendo. Eu acho que não existe quem não aprende, existe alguém que não encontrou o método. Não é o meu método que é bacana. De repente, alguém se dá certo com o FISC, alguém dá certo com o IAS, alguém dá certo com o CCAA. Cada um dá certo com o método. Por isso que existem tantas escolas de inglês, né? O que eu Uhum. fiz quando eu criei o English Delivery, como eu já dava aula há mais de 20 anos, agora já faz 35. Já dava aula há mais de 20 anos em escolas, eu cheguei à conclusão que eu não tinha como indicar um método, né? Então, o que eu fiz quando eu criei o English Delivery? Eu conversava com o aluno, o que você quer? Então, a gente preparava a aula personalizada, aí que tá a diferença. Mas, então, assim, Aí não é você. um método, né? É, O que você gosta. Você gosta de filme? Vamos assistir filme. Você gosta de música? Vamos aprender com música. Ah, você era quer uma conversar? coach, né? Vamos aprender a conversar. E aconteceu uma coisa interessante há alguns meses atrás. Uma aluna precisava fazer uma entrevista, não vou falar a empresa, e, e ela não sabia nada de inglês. Eu preparei ela para a entrevista. E assim, entrevista em inglês é meio manjado que vai perguntar, né? Porque tem uma ordem, assim, mais ou menos, que eles perguntam, né? Uhum. Fala um pouco sobre você, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, onde você se vê daqui a 5 anos, conta um pouco da sua experiência profissional. É meio manjado o que vai Uhum. acontecer na entrevista. E aí a gente treinou. E como a entrevista era online, o que, que ela fez? Ela espalhou aquilo na parede do quarto, né? Então, ela arrasou na entrevista, passou, pegou, já foi até promovida na empresa dela. Ela voltou a fazer aula agora comigo, só que agora ela realmente quer aprender a falar, porque ela só sabia responder aquilo ali, entendeu? Só que ela respondeu com tanta propriedade que a gente ensaiou para ficar uma coisa natural mesmo, não foi assim, uma coisa decorada, sabe? Tinha assim umas Uhum. paradas onde ela tinha que dar as paradas, né? E ela falou assim, tanto que quando eu fui explicar uma matéria para ela agora, ela falou assim, Dri, essa eu sei, porque aquela eu decorei tanto que isso daí eu já sei.
que era, por exemplo, I have been working here for e o tempo, né? Porque eu não falo assim em português, eu estou trabalhando, por exemplo, na BASF há 10 anos. Eu não posso falar I am Uhum. working. Eu tenho que falar I have been working, que a I'm working é só agora, não mostra duração. Então a gente treinou bastante isso, que fica o inglês mais bonito, uma gramática mais polida, né? Uhum. E ela arrasou, né? E assim, ela não sabe inglês, mas a gente treinou para aquilo, então foi totalmente personalizada. Tem um outro exemplo muito divertido de uma aluna que ela é motorista de van. Ela pega a ela pega a turista no aeroporto e leva para o hotel só para eventos religiosos, na Canção Nova, em Aparecida, no Frei Galvão, esse tipo de evento. E ela Uhum. precisava, só que não tinha como a gente estudar inglês para ela chegar no nível para conversar com o turista. Não dava tempo, ela precisava atender as pessoas. Eu falei para ela assim: me diz o que, que você fala quando você pega um turista, em português, um brasileiro. Ela me falou. Aí a gente treinou tudo aquilo que ela precisava. Por favor, me acompanhe, meu carro está estacionado aqui, temperatura do ar tá boa, ó, para deitar o banco. A gente treinou o vocabulário que ela usava em português. Aí o Que marido dela bacana. Aí o marido dela para ela ali, mas como assim? Você fez 3 aulas, você já sabe inglês? Ela sei. Arrasou. Gente, porque saber falar inglês é saber se comunicar. É. E aí, o que, que você precisa? Você vai atender mesa? Então a gente vai aprender a atender mesa. Você vai receber turista? A gente vai aprender a receber turista. Ah, eu vou Uhum. viajar, quero conseguir fazer compra e quero conseguir comer? Vamos treinar isso. Você não tem que A fazer gente teve uma aula assim, tudo. você lembra? Eu falei pra você, Dri, vamos fazer de conta que eu vou viajar e vamos treinar a situação. Como é que eu faço no aeroporto, É né? isso. Né? Você não tem que fazer 6 anos de inglês para você estar a ponto de viajar. Não, né? Pode acontecer de você precisar falar alguma coisa que você não sabe? Pode acontecer, né? Mas o importante é você Uhum. se comunicar. Então, se você não se jogar ali, quando vem um americano para cá, ele vai lá, eu Uhum. querer um pão de queijo. Ele come o pão de queijo, falando eu querer. E ninguém vai rir dele. É, né? E você sabe que uma das coisas que realmente desanima as pessoas de aprender é porque vem as outras pessoas estudando 6 anos e a pessoa não ganha fluência. Ou a pessoa está há 6 anos estudando e também não ganha fluência, vai desanimando mesmo. Por quê? Porque ela vai aprendendo coisa que ela não aplica no dia a dia. Ela não vai Head. usar. Alguém vai falar this is my head, this is my hand? Gente, a gente nunca vai falar Né? isso. The book is on the table. Table. Não detém, vai que um dia você precisa. Agora, this is my head, gente, ninguém vai falar this is my head, Ninguém. O João né? acabou de chegar, olha. Olha só o amorzão da dentro. Hi, João. How are you doing, my friend? Good João evening. arrasa. Good night. Não, good Mas, night, você né? vai embora ali. Não pode falar Não, good não, olha lá, olha, eu tô. Eu preciso voltar a fazer a aula, Adri. evening. Quando chega é good Good evening. evening. Good evening, my love. Good Love eu evening. aprendi, tá, gente? É. Mas, Há sabe, uma coisa que a Adri sempre me corrigiu, gente. Eu falava gentleman. E ela falou, não é gentleman, é gentleman. yeah. E eu falava new work, new, né? Olha lá, ele fala bonitinho, olha lá o João. Hi, Adri. Olha E eu só. falava new, ela não é new, é new. Viu? New York. New. Mas sabe, voltando a falar do curso de inglês, outra coisa que eu acho que desanima as pessoas, né? Geralmente, no curso de inglês, dentro de uma sala, existem níveis diferentes, né? Ô, a Andréia, uma amiga linda minha lá de São Paulo, minha amiga do João, ela amou as experiências e ela disse que ela já quer aula com você. Ah, belezinha. Se você é amiga da Ali, já é minha amiga também, imagina. A Ali escolhe super bem os amigos. Ela faz parte do grupo que você quer que eu conheça em São Paulo? Com certeza! Nós vamos marcar o Uhum. dia nas férias aí. Vamos. Mas, viu, Li? Ela tá falando, então, numa mesma sala, existem níveis diferentes de aluno, né? Então, o Sim? que acontece? Quem sabe falar, fala, quem não sabe fica para trás. Por isso que eu gosto muito do método que eu aprendi no CCA, e nem tem mais na nossa região. Era um método que tem muita gente que odiava, que era tão repetição, mas era tanta repetição, que a gente, assim, lavagem cerebral, sabe?
mas todo mundo tinha que repetir. Quando alguém errava, começava de novo todo mundo a repetir. Então ficava todo mundo no mesmo nível. Não tinha aquela coisa, o que sabe mais fala mais, o tímido não fala nada. E hoje em dia, esses métodos Uhum. comunicativos mais modernos, o professor fala, você conversa com você, monta dupla, e aí você fica conversando com seu amigo que também não sabe. E aí você não Sim. conversa com o professor, você não conversa com um modelo perfeito, né? Você precisa Uhum. criar um modelo perfeito. Foi outra coisa que me desanimou muito quando eu fui para Londres. Eu fui assim para estudar inglês business, vou aprender inglês business. Que o meu inglês é muito sem vergonha, né? Meu inglês é de rua, é o inglês coloquial. Eu não tenho o inglês de negócios, aquele inglês formal, né? Se Ah, você pedir eu para acho que você tem sim. não Eu tem. acho que você tem Se sim. você me pedir para eu escrever um contrato, não sei fazer inglês, Não, mas aí sabe? é o jurista, Dri, é o departamento jurídico que precisa saber disso. Eu vou colocar, e aí, tudo bem? Né? Eu não sei se é uma coisa bonita, formal, não tenho. Né? Se eu Uhum. pesquisar, eu consigo. Agora, assim, o inglês que eu uso, né? Não é um inglês Uhum. formal, eu uso um inglês informal. Então, eu queria ir lá aprender o business, como é que é um e-mail Uhum. mais formal, né? E quando eu cheguei lá, o professor juntava a dupla e mandava a gente conversar sobre negócios. Tinha pessoa lá que ficava, yes, yes. Até hoje eu não sei se era japonês, se era chinês, se era coreano. Não sabia se era homem, se era mulher, porque ela só ficava assim para mim, yes, yes. Eu não sabia nada que a mulher estava falando. O francês ficava, I think the company need the employee because... Falei, gente, eu vou estragar meu ouvido aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ao invés de eu Uhum. conversar com o professor, que era nativo, eu ficava conversando com o russo, com o italiano, com o francês. Ótimo! A gente tem que aprender inglês para conversar com todo mundo que não fala português. É isso. Agora, se eu quero Uhum. estudar o inglês, tem que ser que a pronúncia é correta, para depois eu entender Uhum. qualquer pessoa. E lá não. O que, que eu fiz? Abandonei, fiquei um mês fazendo turismo. Abandonei a escola, né? Porque não era o que eu esperava. Então, você tem E é o que muitos alunos fazem e por desanimar. Às vezes, até estar numa sala com outras pessoas que falam melhor que você te deixa também encabulado, te deixa com vergonha e te deixa até traumatizado. Você vai criando energia ruim de lembrar, porque quando a gente passa por uma situação constrangedora, o que que acontece com a gente? A gente tem um print emocional. Aí aquela imagem, aquela emoção fica congelada na gente. Toda vez que a gente é exposto a uma situação parecida, a gente sente aquela emoção novamente. E aí a gente trava. E aí a gente não evolui. Li, deixa eu te contar uma história que você vai gostar. É triste, mas é uma história assim que tem tudo a ver com constelação, tem a Uhum, ver com essa parte toda. Uma aluna me procurou para fazer inglês e eu comentei que eu sabe que eu defendo muito, né, que a criança tem que ser ajudada na escola para tirar boas notas, porque eu acho que a criança crescendo amiga do inglês, ela não vai ser um adulto traumatizado com o inglês. uhum, Eu tenho assim, eu vou conversar com os alunos que chegam para estudar comigo, a maioria ia mal na escola, a maioria achava que o inglês não era para ela, porque cresceu achando que aquilo era difícil e impossível. E essa senhora que me procurou, não é uma senhora, uma moça que me procurou, também tinha uma história assim. E ela não sabia porque que ela não aprendia. Ela já é mãe e eu não conseguia aprender inglês. Eu falei, não é possível. Por que eu não consigo aprender uhum. inglês? Ela foi fazer uma regressão. Você Uau! acredita que ela conseguiu se visualizar com 8 anos numa sala de aula, se sentindo envergonhada porque a professora obrigou ela a ler em voz alta e os alunos começaram a rir dela? Você acredita? Gente! Ela Mas conseguiu que descobrir aonde sensacional! estava a trava dela. Lá atrás, gente, na infância. Olha, por isso que é importante, sabe? Você não ficar falando com uma criança, você não aprende mesmo, você é teimoso, você não me escuta. Você fica com afirmações negativas, a pessoa cresce achando eu não levo jeito mesmo, eu sou Claro, teimoso mesmo, eu sou claro. bobo mesmo. Gente, olha só o trauma que criou, né? Eu não Sim. acredito que ninguém, não leva jeito. Não existe isso. Existe um método que não te agradou. Alguma maneira você tem para aprender, sim. Né? Você só não Uhum. encontrou. Não precisa ser com o professor, não precisa ser comigo, pode ser até sozinho. Quantas pessoas autodidatas aí tem, né?
Sim, sim. Quantas pessoas aprendem sozinhas e falando aí sobre o print emocional que fica, né, das pessoas. Ah, eu não gosto de inglês, eu não gosto de inglês. Eu posso dar uma dica aqui, uma dica de coach? É a gente fazer 5 vezes a pergunta por quê? Eu não gosto de inglês, por quê? Ah, porque inglês é chato. Por quê? Ah, porque até ela chegar à raiz do porquê. E é lógico que em algumas situações a regressão, só com a regressão ela lembraria, ela teria acesso a essa informação. Mas às vezes a informação não está tão longe. Às vezes você identificando o que que te impede de aprender o inglês, porque assim, a gente cresce e a gente cria algumas limitações para a gente. Então, a gente estava falando na live que começou antes e que caiu. O meu desejo pelo inglês aconteceu aos 8 anos de idade, quando eu ouvi a música da Lenita e do par romântico dela na novela Gata Comeu, né? Ai, 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 ai. Shoulda known better. Se a Gente, live cair de novo, eu vou descobrir que é por causa de você. esquentou o seu celular? Ai, senhor! Então, gente, o print emocional, pra mim, foi tão forte, essa música me toca até hoje. E assim, a hora que eu ouço essa música, eu me vejo aos 18 anos, aos 8 anos de idade, sentadinha na frente da TV, assistindo. A TV da casa da minha mãe era em preto e branco. Eu assistindo essa cena e, tipo, eu falando pra mim mesma, quando eu crescer, eu quero aprender a cantar essa música, de tão linda que eu achei. E uma das coisas que eu mais gosto é cantar em inglês. Minha voz é horrível, assim, pra cantar, mas eu E a tradução amo. dessa música é bonita? Eu nunca vi. Ah, é linda, é linda. Eu não lembro, mas é linda demais. Não tem como não ser. Depois a gente bota aí. Vamos, a gente grava uma live com essa música. Ah, você fez uma live com as músicas que eu adorei. Aquela live. Daqui a pouco a gente vai se decepcionar. Não, mas é bonita, assim. Ah, E assim, e outras músicas também, depois, em outras novelas, eu continuando ainda como criança, né? Tem uma que é Sorry is all that you can say. E eu, tipo, quando eu cresci, eu fiz uma listinha de todas as músicas que eu queria aprender a cantar quando eu crescesse, né? E aí, quando a gente foi ter aula de inglês, acho que eu tive aula de inglês na 6ª série. Aí eu chegava com a lista pra professora, que ensina a gente a cantar essa música. E era delicioso. Então, as memórias que eu tenho, né, a respeito do inglês, sempre foram muito prazerosas, sempre foram muito gostosas. Eu tive excelentes professoras de inglês na escola, mesmo uma escola pública, né? Mas elas faziam o possível e o impossível pra gente gostar, e eu sempre boa aluna. e você Então, tem memória do geral da sala? Era assim também? De gostar não, de o geral da sala eu ensinava para todo mundo na hora da prova, era eu a professorinha, eu era a aluna queridinha das professoras de português e de inglês, inclusive, né? Eram as mesmas professoras, e a gente se divertia, porque ela trazia música, ela trazia gente para tocar violão e a gente cantar. Então, os meninos da minha sala, eles gostavam muito de cantar Guns N' Roses, então era quando a gente... Nossa, tem uma cena na minha cabeça, a gente adolescente na 8ª série. 8ª série a gente acha que é gente, né? Nossa, sou adulta. A gente já, naquela idade que a gente já tava beijando na boca, já dava uns bitoquinhas, aí tava a galera lá tocando. Knock, 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 no heaven's door. Hey, 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 hey. Gente, eu lembro disso, é uma delícia. E eu cresci, eu ia para as baladas, ao invés de eu ficar paquerando, eu ficava lá, debaixo da banda, sabe? Prestando atenção em tudo que eles estavam falando, em tudo que eles estavam cantando, e nem sabia cantar. Era um embromation danado. Mas eu tava lá, fingindo que sabia falar inglês, e aquilo era o máximo. Chata, quando eu vou assim, em algum lugar que tem gente cantando inglês, eu fico prestando maior atenção, porque a pessoa está cantando errado. E 99% das vezes é embromation, fica até É chateado. embromation. É embromation. Total. Eu tenho um amigo que ele é músico em Guará, eu gosto muito, depois tempo que eu não vejo, muito tempo mesmo.
E ele canta assim perfeito o inglês, mas perfeito. Aí um dia eu peguei a pasta dele para olhar a letra das músicas. Eu não acreditei, cara. Não sei que língua que era aquela. Ele escrevia exatamente do jeito que pronunciava. Então, ele cantava perfeitamente, mas ele não sabia nada do que ele estava cantando, porque ali estava escrito exatamente do jeito que era para pronunciar, sabe? É muito doido. E era perfeito. Eu escutava assim, falando, nossa, o cara arrasa no inglês. Muito legal, né? Quer dizer, cada Eu um e com a a minha sua irmã, a gente método. fazia isso, sabia? Quando não tinha letra, você falou na outra live que a gente tinha começado, né? Que hoje em dia é muito fácil para a gente pegar as letras das músicas. Hoje é muito fácil também para a gente traduzir se a gente precisa de alguma coisa, né? Então, você põe no Google, ele traduz para você ali na hora. Tem que tomar Então, as cuidado. ferramentas. O Google Não, tem ok. que... Não, mas, por exemplo, dá para você ter uma noção ali, você não fica mais totalmente perdido, né? E na época que a gente era adolescente, a gente queria aprender a cantar, tinha que ir e voltar, e eu ia escrevendo. Eu e minha irmã, exatamente como o ouvido da gente conseguia captar a música da Celine Dion, ah lá, a Andrea disse que ela também adora cantar em inglês, só que não. Quando a gente for em São Paulo, a gente vai no karaokê, então, para cantar em inglês. Vamos, vamos. Nós vamos fazer. E aquela música do Titanic, da Celine Dion, eu e a minha irmã, a gente ia e voltava, ia escrevendo conforme era possível para a gente entender. E a gente canta do jeito que era, nem sei se depois eu não fui conferir se a gente estava cantando certo ou não. Mas a gente acaba gostando, não sei você, você sabe bem inglês. Pelo que eu sei, tem alguns cantores, por exemplo, as musiquinhas da Avril Lavigne. Eu amo ouvir porque eu acho o inglês dela muito fácil da gente entender. O inglês do Coldplay também eu gosto demais. As músicas você consegue ouvir, entender o que eles estão falando. E o True também, eu acho que a pronúncia deles é. Igual em português, algumas pessoas, mesmo cantando em português, você não consegue entender. Tem a ver com dicção, tem a ver com a velocidade que canta, né? Meu ouvido não é bom, Sim. não, viu? O ouvido da minha filha, às vezes eu peço para ela ouvir para mim. O que está falando aqui? Meu ouvido é péssimo. Eu não tenho um ouvido bom, mas nem em português, né? Eu tenho. A minha filha fala que eu sou meio surda, acho que eu sou mesmo. Não é muito bom, não. Então, assim, algumas Uhum. coisas eu preciso dar uma olhada. O que que falou aqui mesmo? Né? Sem contar que na música tem um aluno que fala, ah, não é tão bom assim estudar com música. Até fiquei pensando depois que ele falou isso. Ele falou, porque não é o inglês natural, porque ou a pessoa alonga a palavra para caber na melodia, ou ela encurta a palavra para caber na melodia. Então, aprender a pronúncia com música pode ser complicado. Eu nunca tinha pensado nisso, faz sentido, né? Faz. Eu também Na melodia, nunca pensei nisso. eu também nunca tinha pensado, que, gente, é verdade. Você vê a pronúncia, mas você pode dar um accent diferente, dar uma entonação diferente de acordo com a música que você Uhum. aprendeu, né? Eu ainda, eu ainda acho que seriado hoje, né, para ser uma coisa prazerosa e leve, eu ainda acho que seriado é uma boa medida. Principalmente seriados curtos, de episódios assim de 20 minutos. Daí o que, que você vai fazer? Você vai assistir o mesmo episódio 3 vezes. E não A cansa, legenda né? mas o mesmo episódio, né? Claro que o áudio 100% em inglês as 3 vezes, mas a primeira vez você vai estar com a legenda em português, a segunda com legenda em inglês e a terceira sem legenda. Com certeza você vai guardar algumas coisas e você vai Adorei treinar essa tudo para estratégia. entender. É muito bom, né? Mas eu vou ter tempo? Ó, um dia que você tiver 1 hora, você faz isso. O que não pode é você assistir, depois na outra semana assistir. Não, ou você assiste tudo no mesmo dia, ou não dá para fazer, entendeu? Para ter o efeito, tem que ser essa coisa de estudar no mesmo dia, né? Oli, quando Uhum. você trabalhou no RH, você entrevistava as pessoas, não trabalhava, não entrevistava? Os lugares que eu trabalhei não exigiam inglês. Era uma outra vaga que exigia, e que exigia a pessoa nem usava tanto, era mais o inglês escrito, né? Para escrever um e-mail, para receber alguém de fora, mas era Só um algo que não era. minutinho, só um minutinho. Oi? Andréia, você assiste primeiro o áudio 100% em inglês. A primeira vez com legenda em português,
a segunda vez com legenda em inglês e a terceira vez sem legenda. Tá bom? Oli, mas quando tinha necessidade do inglês, alguém fazia entrevista? Eu não tô lembrada de conduzir um processo em que precisasse de inglês. Mas eu, como coaching, quando eu atendia, né, alguém que quisesse fazer uma transição de carreira, eu tinha uma pessoa que avaliava o inglês da pessoa para mim. Então, eu tinha uma outra coach que ela avaliava a postura do aluno e eu tinha uma outra coach em inglês que avaliava o inglês, a técnica, a escrita e a desenvoltura deles. Mas a gente não estava numa pandemia que poderia fazer online e colar os papelzinhos na parede, né? Ali era no real mesmo. Então, a gente eu já tive situação com o cliente que ele precisava ter inglês fluente e ele precisava ter desenvoltura, não era só falar fluente, mas ele tinha que ter capacidade de negociar em inglês, né, e ter argumentação em inglês, não é que são coisas diferentes. Uma coisa é você se comunicar, outra coisa é você ter que convencer alguém em inglês, né? Então, para preparar essa cliente, eu precisei de uma coach que trabalha numa multinacional e tem o crivo de seleção de uma multinacional, e eu trouxe uma avaliadora, né, para avaliar ali a pronúncia, a desenvoltura, a dicção dela ali, aí a gramática, a polidez dela na hora de falar o inglês, né? Então foi muito bacana esse processo e, tipo, super sucesso. A menina amou e conseguiu o emprego que ela queria também. Ela queria entrar na Maxion, posso falar. E entrou na Maxion porque foi um processo bem longo, um processo de seleção longo, com muitos testes e, inclusive, essa preparação, né, com o inglês. Foi muito bacana. Olisa, é uma coisa, não sei se você sabe esse dado, que é bem interessante. As pessoas têm tanto receio em errar, né, vergonha de errar, medo de errar, e principalmente quando tem uma entrevista, já treme na base, uma entrevista em inglês, agora que eu vou falar, né? Você sabia que só 1% da população brasileira é fluente? 1! Uau! E 5% fala inglês? Uau! Então, nós temos 95% aí que não fala inglês. Nós temos 5% que fala e 1% que é fluente. Né? E quantos alunos de inglês tem por aí? Quantas pessoas se virando nos 30 tem aí? Né? Então, é importante falar que ser fluente, se nós formos pensar, até nós brasileiros, nós somos fluentes em português? Somos, mas com que vocabulário? Que vocabulário? Quantas palavras diferentes a gente usa para se comunicar? Porque quando a gente não lê muito, a gente fica limitado no vocabulário, né? Com certeza. Então, se você tem que aprender inglês para se comunicar com quem não fala português. Ponto. Agora, se você precisar, como você acabou de falar, negociar o inglês num nível um pouquinho melhor, aí a gente vai procurar o nível que você vai precisar. Agora, para você se virar depois dos 30, que é que eu estou batendo nessa tecla, né? Para você se comunicar, é se jogar mesmo, né? Exato. É você saber, eu preciso do inglês para quê? O que eu vou fazer com isso? Porque o adulto, né? O adulto, ele tem uma forma diferente da criança para aprender. Isso eu aprendi com o Marcelo de Elias. Ele deu uma aula pra gente quando ele veio ensinar como é que a gente... Quando eu comecei a minha carreira com desenvolvimento e treinamento, ele foi o meu mentor. E ele falou que a andragogia, que é a forma de ensinar para adultos, a gente tem que trazer motivos. O adulto, ele só aprende alguma coisa se ele ver utilidade naquilo. Se ele não ver utilidade, ele não vai aprender. E o inglês é muito disso, né? Tem a forma prazerosa de quem gosta e quem quer fazer isso por um hobby ou por prazer, mas tem aquele que sabe onde é que eu vou usar isso aqui, né? Uma das coisas também que eu falo você quer aprender inglês, então você já se imagina que você vai viajar, já planeja uma viagem. Tipo, não tem dinheiro para pagar a viagem?
arruma dinheiro para tirar o passaporte. 200 contos, você vai ali na Polícia Federal e tira o seu passaporte. Gente, lei da atração pura, eu acredito nisso piamente. Você cria, você co-cria aqui, ó, você visualiza, tipo, e vai dando os passos que é possível para você dentro da sua realidade. Daqui a pouco você tá num avião indo para os Estados Unidos e viajando. Eu conheci uma pessoa, né? Vou contar aqui para vocês, é muito bacana esse lance da lei da atração. Eu conheci uma pessoa e ele me pediu algumas indicações de empresas para eu abrir fazer a ponte, né, entre ele e os RHs dessa empresa. E bacana, a gente foi se conhecendo, eu fui abrindo espaço para ele aqui. E num dia, como eu já tinha apresentado acho que umas 5 ou 6 empresas, 5 ou 6 RHs para ele apresentar o trabalho dele, ele me perguntou o seguinte: ô Lili, me conta um pouquinho mais de você, que sonho você tem, o que você quer realizar da sua vida, né? E eu contei para ele, meus sonhos estão um pouquinho adormecidos, mas eu tenho um sonho para realizar para minha criança interior. Eu tenho um sonho de ir para Disney. E a Disney, para mim, o João, ele racha de rir de mim, porque tem muitos parques da Disney. A Disney, para mim, é o Castelo da Cinderela. Eu tenho 2 coisas para fazer na Disney. Acabou, tá? Oi? É só o Magic Kingdom e acabou. Exato. Eu tenho 2 coisas para fazer na Disney: ir lá no Castelo da Cinderela e almoçar com as princesas. Tirar uma foto com o Mickey. Para mim, tá ótimo. E comer uma daquelas coxonas de peru, né? Aquelas... Como é que chama aquilo? O João que fala. Sei aquela legs, sei lá, aquela coxa de peru desse tamanho. Enfim, e eu falei isso pra ele: não, meu sonho é ir pra Disney, eu quero... E falei isso, né? Ele falou assim: Lili, então você só precisa de dinheiro pra passagem, porque casa você já tem pra ficar. Eu falei: como assim? Eu tenho uma casa em Orlando, quase que na esquina da Disney. Eu falei: uau, como assim? Né? Mas hoje, com o dólar que tá, o dinheiro que eu tenho que gastar hoje só com passagem... Mantém Lili. Então, mas você vê que aquilo que você sonha, né, que você acha que é impossível, e na época ir para Disney, ir nos 6 parques e ficar ali 15 dias em Orlando, ficava em torno de uns 10 mil reais, se não me engano. E hoje 10 mil reais é o que eu vou gastar de passagem aérea e o dinheiro dos parques, porque tá surreal o preço. Não é hora ainda, e preciso fazer mais dinheiro, porque o dólar também não vai baixar. A gente não tem que ter essa ilusão que vai baixar, a gente tem que ganhar mais. Um dos sonhos que eu tinha era assistir o Fantasma da Ópera na Broadway. Que legal! E quando eu realizei esse sonho, na hora que eu vi o teatro, né? Na hora que eu vi o desenho do fantasma, tem até essas fotos na sequência que a Mariana foi tirando. Eu fui correndo, parecia uma criança correndo para Castelo da Cinderela, sabe? E eu entrei, eu tinha comprado o ingresso pro dia do meu aniversário. Eu cheguei em Nova York dia 1º, mas o ingresso era pro dia 7 de maio. E aí eu entrei lá no Ticket Room e falava assim pro homem de lá, né? É meu aniversário, eu me dei de presente, é meu sonho, chorando. E o cara, quem que é essa louca, né? Eu chorando com meus ingressos na mão, assim. E no dia que a gente foi ver, sabe, aquilo é uma delícia, né? Sonho realizado. Eu posso imaginar. Eu tenho um fantasma tatuado nas costas, né? Minha casa é cheia de fantasma, tem fantasma aqui. E é lindo o fantasma dela, da tatuagem. E é aquilo, o fantasma, para quem assistiu o filme do fantasma, o fantasma é o máximo. Para quem assistiu só o teatro, ele é malvado. Como eu conheci o fantasma pelo filme, eu acho o fantasma o máximo. E depois Deus foi tão bom ainda que eu consegui assistir o fantasma em Londres e assistir o fantasma em São Paulo. Então eu já assisti em 3 lugares e vou continuar assistindo para onde eu for, se tiver fantasma, eu vou assistir. E a Disney, quem sabe, eu realizo o seu sonho junto com você, né? Eu já te falei isso, né? Pra gente fazer. Disney, né? Vai ser muito bom realizar, porque... O segundo sonho dos Estados Unidos, de inglês e tudo mais, é Nova York. E o terceiro é Las Vegas.
Eu até. Você está convidadíssima. Em 2023 eu vou casar em Las Vegas, já te falei. Sim, sim, eu também vou casar em Las Vegas. Na verdade, eu ia casar em Las Vegas o ano passado. A Andréia, que tá aqui, ela ia com a gente. Inclusive, a Andréia, eu já falei pra ela que ela é uma das minhas madrinhas, né? A E. bridesmaid. Hã? Bridesmaid. My bridesmaid, olha que linda. E realmente, eu ia casar em Las Vegas o ano passado, mas aí com a pandemia. Ah, a André casou em Las Vegas, gente. É muito Olha, chique essa mulher. Andréa, quero saber, continua casado com o mesmo que você casou em Las Vegas? Quero saber. O que Com fica o mesmo. em Las Vegas e o marido ficou lá também e não voltou. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Estou Gente, aproveitando a para fazer uma Andréia, pergunta para a Andréia. Andréia, você fala inglês? Você é fluente? Andréia é fluente? Vamos ver o que ela vai responder aqui. ela vai responder. É uma delícia ouvir as histórias da Andréia. Ela foi com a outra amiga, a Claudinha, que a Claudinha foi a madrinha dela. E eu quero que você conheça a Claudinha também. É, E é uma delícia ouvir as histórias delas de Las Vegas, sabe? Você vai curtir muito. Renovei os 25 anos. Olha que lindo! Que lindo! Que Lindo. legal. Olha, Muito gostoso. boda de prata, né? Lindo, né? Eu vou E a realizar Andrea e o Paulo, um. eles parecem um casalzinho de namorado. Parece que eles começaram a namorar, assim, semana passada, sabe? Apaixonados, uma gracinha eles. Não fala lá, só me viro. Isso aí, tem que se virar. O importante é se virar. Então não é não falo nada. Você vai falar assim, não sou fluente, mas me comunico. E é isso. E é isso que você tem que fazer, né? Porque olha só, fluente é só 1%, né? Uhum. 1% da população é o quê? Bilionário? 1% da população é o quê? É fluente em inglês? Ok, faço parte dos 5%, então, e ok, né? Já está ótimo. Pensa bem o quanto que a gente é privilegiado, né? De conseguir se comunicar com outra pessoa que não fala a Sim. nossa língua. Porque a gente pode Rodrigo, conversar com o chinês, né? A gente pode conversar com o japonês, eu posso conversar com o italiano. Quer dizer, é muito bacana. O uhum. inglês coloca você em contato com o mundo. Não adianta a gente fugir disso. Claro. E eu tô lembrando aqui, Dri, um episódio, eu trabalhei na Orica há um tempo atrás, acho que em 2014, e é aquilo que você falou, quando a gente está perto das pessoas que falam inglês, a gente fica retraído mesmo. Mas quando você precisa se comunicar, então eu tive algumas vezes de ter que falar com uma pessoa, de um gestor que só falava em inglês, ele estava lá nos Estados Unidos, era de uma das unidades lá da Oracle nos Estados Unidos. E você tinha que falar, você tinha que se comunicar, não tinha jeito, você estava lá no caldeirão, você tinha que trazer uma solução. Você tinha que dar uma resposta em inglês, você precisava nem que colocasse lá no Google Tradutor para ter certeza que você está escrevendo certo. Mas você tinha que dar um direcionamento, uma resposta naquele e-mail. Às vezes eu estava na minha mesinha lá, tocava o telefone, era alguém do Chile, era alguém da Colômbia falando espanhol, e tipo, às vezes eu não entendia nada da pessoa falar espanhol, ela começava a falar inglês, e você tem que responder, você tem que dar resposta ali para a pessoa. Então, mesmo que você fale errado na hora que você está naquela situação do fogo cruzado, da necessidade, você não tá nem aí se você vai falar certo ou errado. Você tá realmente preocupado se você vai dar a solução para aquilo que a pessoa está pedindo, ou a resposta que ela tá precisando de você. E você não se importa se as pessoas sabem, tipo, vão te criticar ou não, porque você tá ali e precisa acontecer. É lógico que quando você tem alguém que sabe inglês, a gente é preguiçoso falar, atende aqui pra mim, a pessoa tá falando, né? É o nosso jeito brasileirinho de, né, deixar pro outro. Mas comigo aconteceu algumas vezes e eu tive, como a Andrea falou, me virar nos 30 e, tipo, não me importar se eu tava sendo julgada ou não, até porque ninguém tava julgando, porque a gente tava trabalhando, né? A Marisa fala que empresa é lugar de gente grande.
É lugar de adulto, e adultos buscam solução, não ficar se esquivando, né? Então, é importante a gente guardar isso. Acho que de tudo dessa live, ter medo de falar inglês, não, você não tem medo de falar inglês. Você tem medo de ser criticado. Ah, eu tenho medo de fazer uma live, eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de fazer uma live. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de ser criticado. Você tem medo de ser julgado. E aí, se você precisa de terapia, ó, tem minha amiga Marisa aqui para te ajudar com terapia. Procura um terapeuta para se completar, para melhorar sua autoestima, para melhorar a forma como você se vê como um ser humano completo, perfeito e imperfeito, cheio de coisas boas e cheio de coisas ruins também, cheio de defeitos, mas é assim que a gente é, acertando e errando, e é assim que a gente vai fazendo, é assim que a gente vai vivendo, né? Eu acho que é isso. Do inglês, importante também você pensar em blocos, né? Peraí, eu consigo falar inglês sim, mas vamos ver situações, né? Comprar dentro do avião, no aeroporto. Não fica preocupado em ser fluente para depois você conseguir fazer essas coisas. Estuda. Eu quero conseguir ir ali comprar. Estuda. Eu quero conseguir ir ali comprar. Ah, eu quero conseguir cantar essa música. Porque, gente, aquela música que o povo canta, né? Aquela, I wanna know, have you ever seen the rain? O que acontece? Todo mundo, arsh, arsh. Se abaixar o som no clube, vai ser o vexame total, né? Então, acontece que as pessoas têm que aprender a cantar o conteúdo que ela precisa. Li, é incrível, parece que a nossa live hoje não era para acontecer. Agora deu de ficar tudo escuro, não sei se escureceu a minha imagem aí. É porque você cantou, viu? Viu? Tá vendo? Eu acho que é isso. Não podemos fazer live cantando. É o seu amigo que tem que cantar. Eu acho que é a bateria agora. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que o principal a gente conseguiu falar, né, Li? Falar um pouco que de delícia. medo. Ô, Li, então o conselho que você dá para quem tem medo de falar inglês é? Se terapia! joga, Terapia. Ah, não quer fazer terapia? Faz as 5 perguntinhas. Por que eu tenho medo de falar inglês? Eu tenho medo de falar inglês, eu tenho medo de ser criticado, né? E se expor, gente, se expor, não exige tanto de você, sabe? A gente não tá numa época da gente... E eu postei isso hoje, sem imaginar que a gente estaria falando sobre isso. No meu post, hoje. no meu Instagram, hoje, eu coloquei: não aceito mais críticas. É a legenda da minha foto da última postagem que eu fiz. Não aceito mais críticas. E aí eu peguei um texto da Louise Hay, que é uma terapeuta, é uma escritora maravilhosa, que fala sobre a gente curar a nossa alma, sobre a gente curar a nossa vida. E ela fala justamente disso, da gente se despir dos julgamentos que a gente faz para o outro e dos julgamentos que a gente faz conosco mesmo. Quando a gente deixa da gente se julgar, quando a gente para de se criticar e de se sabotar e de, tipo, se cobrar tanto, a gente deixa de cobrar o outro, a gente deixa de julgar o outro. E aí tudo fica mais leve, né, para as nossas vidas. E estudar inglês é leve, é divertido. E assim, gente, estudar inglês com a Adriana é delicioso como esse bate-papo aqui na live que a gente está fazendo. Então, estudar inglês você ganha um mundo. Agora, estudar com diversão e prazer é muito melhor, né? Lógico, fora que você renova a alma, né? Porque é uma delícia. Eu acho é uma que terapia. inglês com o método que você gosta é igual fazer dieta comendo chocolate, né? Tudo de bom. Total. Total. Li, amiga, te amo muito, muito, muito obrigada pelo tempo, né? Por esse olho no olho, né? Live é bom porque a gente fica de olho no olho, né? É uma delícia. E eu fiz um exercício com você no seu aniversário, né? Na verdade, no meu aniversário. De olho no olho. Né?
Maravilhoso. E a gente vai marcar a gente se encontrar em São Paulo um dia para eu conhecer os seus amigos especiais, tá bom? Ah, com certeza. Você vai amar cada um deles, eu tenho certeza. Ah, o Felipe Casarim entrou. O Felipe é filho da Andréia. E o Marcos Cassawara, ele é primo do João. Olha que lindo, gente. Obrigada por nos prestigiar. Depois vocês assistam a live toda. Depois eu vou juntar as duas partes e postar inteira. Tá bom, minha amiga Uhum. querida? Então, ó, obrigada. Viu? Eu sei que você não tem medo de falar inglês, mas você tem receio de falar perto de outra pessoa. Então, isso ficou muito legal, essa diferença entre o medo e o medo de ser criticado. São duas coisas muito diferentes, viu? É, é Um isso. beijo, logo logo a gente marca outra live pra gente papear, tá? Um Te beijo, amo. Um pessoal. beijo. Em Te amo pé. também, minha querida. Tchau. Tchau.